senta, vamos tomar um café. Começa agora na Mas você, vamos ver se tem tempo, né? Que você anda muito ocupado. Ah, Magia no mundo das incertezas. o que acontece é que as empresas estão loucas, não sei o que acontece com elas. Elas estão decidindo tudo de uma hora. Se alguém me contar. E você tá no programa Virar o Jogo. Se você ainda não tá ligado, Virar o Jogo, o que que é? É aquele lugar que nós vamos discutir se você quer estar nesse jogo. Você quer estar onde você está? Você acorda feliz, entusiasmado, com energia, com vontade de aprender mais? Você se sente valorizado? E depois tem que saber quais são as regras desses jogos. Se é que tem regra nesses novos jogos desse planeta Terra. E hoje eu estou com um cara aqui especial, que me deixa louquinha, 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 porque ele me provoca, ele está, sei lá, 1000 anos na frente. Esse cara não existe. Ele é o professor Carlos Piazza. Eu nem sei se vou chamar ele de professor de Carlos de Piazza, porque ele me deixa louca. E o que ele faz? Gente, ele é um darwinista digital. Gente, eu acho isso tão chique. Darwinismo digital é muito chique. Piazza, o que é darwinismo digital? Você que inventou? Já existe isso? O que é isso? Oi, Leila. Primeiro, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo também. Não fui eu quem inventei isso. Isso já é considerado uma profissão em muitos outros países. Nos Estados Unidos, inclusive, já tem muitos colegas. Isso há 3, 4 anos já se fala muito nova, da visão do darwinismo. Está aí entre as profissões novas que a gente está vendo acontecer. Mas é o que eu entendo, porque o que eu entendo assim, se vem de Darwin está o evolucionismo. Então, assim, é como que está sendo a evolução do homem, o processo evolutivo do homem nesse momento digital, é isso? Exatamente. O comportamento do homem, é isso? Perfeito, isso mesmo. A gente se recorre. A grande frase do Darwin, né, que falava que não são os mais inteligentes, nem muito menos os mais fortes, que vão sobreviver. Né? São aqueles que terão grande capacidade de adaptação. Então, na realidade, o darwinista digital, ele olha o impacto das tecnologias na sociedade como um todo. A gente entende das tecnologias, sobre todas elas, porque elas caem do lado de fora da gente, né? As empresas estão vivendo esse clima terrivelmente turbo. A quantidade de meteoros que caem do lado de fora é uma loucura. Cada meteoro desse é uma tecnologia nova. Claro que a gente está olhando as tecnologias, mas é muito menos importante olhar a questão das tecnologias em si. Porque as tecnologias vêm e vão, elas são um meio. Então, neste meio, falar de transformação digital, que é o que um darwinista faz, é olhar fundamentalmente o ser humano. Então, por mais paradoxal que seja, a gente olha tudo que é tecnologia, mas a gente olha o ser humano no centro. Então, mas me conta uma coisa, do jeito que eu tenho acompanhado as coisas, daí eu falo assim, daqui a pouco não vai ter espaço para o ser humano. Onde é que esse ser humano vai estar em tudo isso? Então, Leila, esse é o ponto legal de tudo isso, né? A gente tem uma máxima que a gente trabalha, que é esse mundo todo da alta tecnologia, ele é cheio de paradoxos. E o paradoxo ativado aí é que quanto mais tecnologia aportada você tiver, mais humanos seremos. Porque em algum momento, a gente, na vida da gente, talvez eu, por ser um cara mais velhinho, eu tive educação baby boomer, eu sou da geração baby boomer, meus pais vieram de cultura pós-guerra, né, onde passaram super escassez, e toda essa geração está marcada por isso. Quer dizer, em algum momento a gente teve que estudar muito, a gente não podia repetir de ano, né? A gente sempre foi trabalhado desde criança. Tem que estudar muito, você tem que aprender inglês, tem que aprender uma outra língua, tem que passar de ano, não pode repetir, tem que estudar, para aí que sarrunoso um dia você vai para uma faculdade, ser médico, engenheiro ou advogado. Nossa, Só as três profissões. Por quê? Isso tudo era incutido na cabeça da gente via cultura parental, de que a gente tinha que ser, aspas, alguém na vida. Que engraçado, né? Então, hoje, você olha assim, hoje ninguém mais tem nenhuma preocupação em ser alguém na vida. Basta você ser você. Então, o que acontece? Essa colocação do ser humano no centro das coisas é uma correção de rumo no fim. Porque as empresas, elas estão infestadas de gente. Acabei de falar isso agora, estava num evento no Habitat falando sobre isso. Ninguém gostou muito, porque eles vão ter que mudar muito, ninguém gosta de mudar. A gente fala, todo mundo gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudar. Né? Mudança é para o outro. Né? Então, o que acontece? Em algum momento a gente perdeu duas coisas. Primeiro, a pegada humana, de você se emocionar com aquilo que você faz, porque você em algum momento topou ir para uma empresa, trabalhar numa tarefa repetitiva. O mundo completamente competitivo te impõe a você ser muito bom numa coisa. Você tem que repetir aquele modelo incansavelmente, cada vez melhor. O que acontece hoje é que as pessoas já falaram assim, bom, se eu tenho um propósito próprio,
E eu falei isso lá, as pessoas não gostaram. Eu acho ótimo quando elas não gostam, né? Porque eu falo assim, eu só vou trabalhar para uma empresa quando eu não tenho propósito próprio. Quando eu tenho propósito próprio, eu vou dar asa e vida para aquilo que é o meu propósito. Gente, isso é forte demais. É lógico que as empresas vão ficar enlouquecidas com isso. Claro, porque assim, você só vai ter empregado que não tem propósito próprio. Aí o que eles fazem? Jogo competitivo, eles viram robôs. Então, mas o que acontece é que a gente sabe que hoje os países de primeiro mundo educam as crianças para serem empreendedores. Isso. E os países de terceiro mundo para ser empregado. Quer dizer, é muito antigo, né? Não dá mais. Porque você vê que mesmo nesse mundo, ele é infestado também de coisas que não fazem sentido. É impressionante como os empregados hoje falam muito mais dos direitos do que propriamente do que ele tem como fundamento para o trabalho dele. Uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo que faz, Leila, está pouco se lixando, porque a gente olha a grana que vem como consequência daquilo que a gente faz. E a gente faz tão bem, porque a gente é tão apaixonado pelo que faz, que a gente estuda sozinho e ainda traz outras visões para as pessoas. A grana vem junto, a grana não é objetivo. E eu vejo isso muito bem, que é termômetro para mim, que fala assim, olha, os robôs estão chegando muito perto de você. Se você em algum momento adorou fazer tarefa repetitiva, porque você tem que saber que o robô vai te levar no peito sonoramente. Eu falo assim, ele faz melhor que você, mais rápido, mais eficiência? Não, com um índice de erro muito menor, muito mais assertivo, já digitalizado, já conectado no mundo. Então, não tem por que uma pessoa querer fazer tarefa repetitiva. E aí elas falam isso, elas falam assim, mas o robô vai tomar meu lugar? Vai. Você faz tarefa repetitiva? Toma cuidado o dobro, né? Mas quando é isso? Já tá rolando, né? Aí elas falam assim, o que eu faço para sair disso? Eu falei, então, você tem que fazer uma coisa muito simples, não tente se parecer com um. O problema é que as pessoas querem se parecer com um robozinho. Elas acordam com aquele mau humor do cão para ir trabalhar, porque tem um momento de trabalhar. Aí você tem que se vestir para trabalhar, não é isso? E aí você vai lá para uma empresa fingir que trabalha. Porque o mundo competitivo te impõe isso. Então essas pessoas que não têm muita noção do seu próprio propósito, é que nem a gente brinca muito, né? Elas ligam aquela propriedade completamente alienígena que a gente detesta, que elas ficam nas empresas parecendo bromélias, né? Elas ficam ali fazendo cor, né? Fazendo cor. E você pode ver que são as últimas a serem demitidas, porque ninguém vê, que ninguém percebe. Ninguém percebe, elas sobrevivem por causa do mundo competitivo. Quem dá a cara a bater, quem é protagonista, quem busca um caminho novo e quem é mal criado, como a gente fala, esse cara sobe em escala. Você pode estar a favor de muitas coisas ou não. O pessoal do fundão, né? Mas então, é interessante assim, porque existe uma coisa que é porque assim, tem o robô e tem a inteligência artificial. A robótica, ela pode estar programada, ela pode ser limitada. Agora, a inteligência artificial é um negócio que não tem limite, né? E isso me assusta um pouco. Eu queria partir um pouco, aproveitar você inteirinho aqui hoje. Me falar um pouquinho de inteligência artificial. Eu fiquei impressionada quando aquela inteligência artificial, aquela robô, que é uma inteligência artificial, que é a Sofia, começou a dar palestra, começou a ser convidada, acho que pagam para ela vir, para ela ser presença VIP. Quer dizer, ela vem para ser presença VIP. Eu fiquei impressionada. Então, se vocês querem tirar foto com ela, conversar com ela, ela tem Facebook, eu fui ver. Isso. Agora eu tô que nem você, eu pesquiso tudo. Ela tem Facebook, ela tem Instagram, eu acho um desaforo. Agora, me fala uma coisa, você que estuda o ser humano, quer dizer, o ser humano, ele começa a humanizar a inteligência artificial, o robô, e tem aquele filme Ela, que o cara se apaixona pelo assessor digital. Eu tenho uma van aqui no assessor digital. Quer dizer, você acaba humanizando. Como é que vai ser isso? É uma loucura isso, porque na realidade isso varia de cultura para cultura também. E a cultura mais atormentada para isso é o Japão. Né? Sim. O Japão, por causa da chave da cultura, por exemplo, você tem, isso tem fundamento para a cultura local, e tem que super entender de cultura, que é uma coisa que o MIT, junto com a Capgemini, chama a atenção toda hora, que a gente fica olhando dados, e esquece que esses dados têm que estar embutidos dentro de uma cultura. Né? Isso é bem legal, a gente tem falado muito disso aqui. Porque a cultura muda, né? Então a gente tem que considerar a cultura. Então, o que vem para o futuro é ciência dos dados, mais ciência do comportamento humano. Por mais que a gente estranhe que tem alguns tipos de hábitos, mas a gente tem que entender que a cultura às vezes faz emergir isso, né? No Japão você tem uma altíssima solidão masculina, por causa da chave de cultura. Lá aparecem as bonecas com muita velocidade.
E não só isso, as russas também têm, assim, bonecas russas que são muito perfeitas. Porque na Rússia também eles gostam deles também. Na Rússia eu desconheço muito como funciona a chave. Eu sei porque agora com a Copa, tudo que tem dessa questão russa, isso apareceu. No Japão a gente sabe por quê, porque a solidão é masculina. Então você vai ter robôs, né, que são cobôs, que são robôs de colaboração, para poder conversar com você, para fazer companhia para você. Mas ela chega a ter inteligência artificial ou não? Ela chega a ter inteligência artificial cognitiva, porque inclusive... Ela aprende. Ela aprende porque ela está olhando para o seu rosto. Se você está triste, capturou na hora. Ela ajusta o discurso dela para conversar com você. Ah, é como a Sofia, quer dizer, no nível... Exatamente, no sistema cognitivo. Eu bato o olho para você, eu sei se você está muito alegre ou muito triste, né? Aí o que ele faz? Ele faz o contraponto do diálogo. Então isso é muito sofisticado. E no Japão tem sido criado esses robôs para acompanhar adolescentes, para evitar o alto índice de suicídio. Exatamente. E acompanhar velhinhos também. Exatamente isso, que são robôs de colaboração. Isso. Mas também são feitos para fazerem sexo com os humanos. Exatamente. Né? Então, a vera pergunta, você faria sexo com um robô? É uma coisa esquisita pra gente. Né? Então, assim, no darwinismo você vai começar a estudar isso, quer dizer, como é que é essa nossa relação com a máquina, né? E você tem uma relação humana com uma máquina que não é humana, mas que tem um comportamento muito humano. Muito humano, que é o que você fala. E o que é humano? Né? Será que o humano é o comportamento? Gente, que coisa muito louca, né? É louco. Como você falou do Ela, por exemplo. Por que ele ficou tão chateado daquele jeito e passou a ter reflexos por exemplo, humanos? O Ela, né? É aquele filme, quem não assistiu, é interessante assistir esse filme, eu acho muito forte. Mandatório. Porque esse filme, assim, eu me apaixonaria por ela, entendeu? Porque, assim, ela é super nossa, é como se você ampliasse a sua capacidade de existir. E ela sabe o que falar pra você, né? Claro, como te abordar. Claro. Né? Gente, é melhor que qualquer amigo. É melhor que cigarro. Cigarro sabe tudo sobre você. Que na verdade quem fuma, a gente sabe disso, né? Existe uma troca profunda, né? De tensões entre as pessoas e o cigarro. Fase oral, tá na boca, você troca com aquilo. As pessoas estão fumando, mas estão trocando coisas com o cigarro. Fase oral, tá na boca. Aí o que acontece com a Ela, né? Que era uma assistente pessoal, um sistema, enfim, um assistente pessoal, né? Por que ele se apaixonou pelo sistema? Claro, porque ninguém vai entender tão bem quanto a gente, né? Junto com o sistema operacional, porque ele está enxergando tudo. Então, na realidade, ele vai conhecer a gente como ninguém. Melhor até que eu. Agora, você tem que entender também que até as escalas das coisas ruins... Melhor até que eu mesmo, né? É uma coisa muito louca, né? Claro, porque ele está... Ele não tem os bloqueios, ele não tem os paradigmas, ele não tem as crenças, né? Bom, então a gente vai fazer mais terapia, então? Eu acho que vai, Leila, sabe por quê? Porque foi o caso que aconteceu ali com o protagonista do filme. Ah, sim, é verdade. Ele descobriu uma coisa terror, que ele ficou muito deprimido, né? Porque ele descobriu que nessa escala também, a traição, que antes era com 1 ou 2... Agora hoje é 400, porque a Ela trabalhava para 400 pessoas. Então é claro que você vai ter 400 pessoas absolutamente apaixonadas por ela, claro, lógico. Agora, como é que é essa fronteira da carência, de tudo, de você ter gente que não entende você? É esquisito, né? Agora, nós não podemos prever muito isso, né, Piazza? Eu acho assim que nós vamos ter que ver o que vai acontecendo com o mundo. Mas eu te pergunto, quer dizer, nessa coisa da ciência, da robótica, da inteligência artificial, não tem uma lei, não tem limite? Tudo se pode? Quer dizer, como é que vai funcionar isso? Tudo que a gente está vendo, Leila, tudo que é legislação que vem através das experiências que a gente começa a ter. Não existe nada pronto, porque é impossível prever. É impossível prever. Então, as coisas têm reflexos que podem ser capturados e que, então, você vai poder reagir de certa forma. Tem algumas coisas que, mesmo prevendo, são impossíveis de fazer. Assim, por exemplo, existe uma questão muito séria hoje aí nesse meio, que é a questão do direito ao esquecimento. Eu deveria ter direito ao esquecimento de coisas que eu fiz agora, 7, 8 anos atrás, porque as redes sociais começam a fazer isso. Só que tem um detalhe no meio disso tudo, que tudo aquilo que você botou na internet estará lá para todo sempre. Ninguém tira de lá. Aí você fala assim, tá bom, então vamos massacrar o Google porque eu não vou aparecer na pesquisa. Legal, o Google é uma plataforma, ele não é responsável pelo que você coloca lá. Ele é responsável só para dizer onde que está isso quando você procura. Que não é outra coisa. O Google buscador, né? Mas mesmo que ele tire tudo aquilo do ar, se eu gostei em algum momento daquilo que você me disse, para o bem ou para o mal, eu posso ter isso guardado no meu computador. E amanhã ou depois, dependendo do que for, eu vou lá e proativo de novo o conteúdo que estava guardado.
você nunca mais vai ter o esquecimento que você imaginou ter. Então, quando você fala que nesse mundo todo, luxo do século XXI é privacidade, não teremos mais. Não tem mais. Tanto que assim, esse mundo que o Foucault já dizia em 1960, que ele falava um troço genial para 1960. Ele falava assim, ó, haverá de chegar o dia onde você não vai ter nenhum lugar seguro nesse planeta suficientemente seguro para você se esconder. Agora Copa na Rússia. A gente não viu o professor que entrou com um atestado médico dizendo que estava podre de ruim de saúde e apareceu no estádio na Rússia? Cara, é impressionante. Em 2.0 nada bolinha segundo, você é descoberta por alguém. Então, Piazza, você numa aula, Piazza foi meu professor, e numa aula você estava me falando que essa coisa da imortalidade, quer dizer, estão estudando tanto, ó, a expectativa de vida do homem está aumentando tanto, que tem gente que estuda e trabalha para que o homem não morra nunca, tal, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe hoje, talvez num outro dia, mas na hora que você fica aumentando a expectativa de vida ou trabalhando com a imortalidade, você muda, você falou, a gente não muda geração, a gente muda uma cultura. Quer dizer, hoje nós já estamos mudando algumas culturas. Quando eu não posso esquecer nada, o meu passado vem junto comigo e está inteiro lá, quer dizer, eu não posso me transformar, porque eu falei, eu estou na minha 4ª carreira profissional, tem gente que me encontra e fala assim, você lembra tal, quando eu era rolfista? Tá. Eu falei, gente, foi outra encarnação, eu nem lembro disso, né? Então, assim, eu não consigo me lembrar de certas coisas, mas hoje está tudo lá registrado. Isso muda a minha conduta diante da vida. É uma... Sabe Deus o que vai acontecer, né? Então, porque na realidade, o que acontece, Leila? Você está no centro das suas relações. E você, como mulher, pelo que faz, você tem altíssima carga de propósito. Eu não vejo você fazendo alguma coisa que você não queira. Não é isso? Então você não cedeu, você não se vergou a esse tipo de status quo que muita gente ainda se verga. Para eu ter um saláriozinho, porque as pessoas falam, tá bom, o robô vai tomar seu lugar? Vai. E as pessoas replicam assim, como é que eu vou pagar minhas contas? Oi, alô, se você trabalha para pagar conta, você tem um problema. Isso não é foco. Isso não é foco. Percebe? Aí o que acontece? Você bota foco no lugar errado, esquece tudo aquilo que é sua paixão e você acaba não se ressignificando. Então também você deixar a vida te levar um pouco pelas conexões, primeiro, é um objeto de coragem total. Você fala assim, olha, tudo aquilo, eu cansei de fazer isso aqui porque não me vejo mais aqui, vou para lá. Trabalha, de repente os caminhos vão fazendo assim, ó, plá, eles vão se abrindo e você vai escolhendo os caminhos. É muito diferente de quem não tem caminho. E aí se força só a esse caminho curto, que é imaginar que você precisa de uma quantidade de dinheiro, tão simplesmente para pagar a conta. Então, essas pessoas, elas fazem duas coisas só. Elas olham, a questão é de que, olha, eu sei alguma coisa, será que tem alguém que paga o que eu sei? Que é muito pequeno. Hoje, como é que a gente está olhando isso? Será que aquilo que você sabe, você faz tão bem a ponto de você amar o que você faz? E será que mesmo amando o que você faz, isso é a sua missão? Se você juntar uma vocação com uma missão, você vai atender o que o planeta precisa de você. E aí você faz tão bem, que você está tão dentro daquilo que é o teu propósito, e a própria Giovanna Donella fala isso, falou no TED, que a gente estava junto, um troço que eu não vou esquecer. Ela fala assim, quem tem propósito, faz tudo de propósito. Ai, que ótimo. Não tem o acaso. Que legal. Você precisa conhecer ela. Não tem o acaso. Por quê? Porque é você quem marca o teu caminho. Você não deixa os outros tomarem o seu caminho, percebe? Então, é simples em base a gente falar isso. Só que você precisa ter coragem para fazer. Eu ouvi agora na Europa se falando de 3 coisas, que no mundo hoje tem as 3 palavras-chave, digitalização, social e mobilidade. Isso. É isso mesmo ou tem mais palavras aqui que são as palavras-chave? Tem outras 3 palavrinhas-chave, mas que vêm junto disso. Primeiro, social, local e imóvel, porque tudo que você vê dos aplicativos, o grande progresso humano está baseado no totalmente digital, porque não tem espaço para nada analógico, né? No social, porque tudo é de confluência social. Né? Eu estou falando com você aqui, daqui a pouco toda a minha rede sabe que eu estou aqui com você. Daqui a pouco só vai sair um link daqui desse nosso bate-papo, tem um monte de gente que vai ouvir, um monte de gente vai gostar, um monte de gente vai odiar, um monte de gente vai ter ciúme, né? Porque fala assim, você foi lá falar com a dele, eu não fui, então, né? Porque, enfim, as pessoas têm reações diversas sobre isso, né? Mas tudo tem um GPS apontado para você, não agora que eu estou com o celular desligado, que a gente está gravando, mas enfim, e o social, o local, que é o GPS, e o móvel, que está tudo na sua mão, então você fica completamente diferente. As outras 3 palavrinhas que vêm, é justamente tudo aquilo que é digitalizado, ele vai para um meio que é desmaterializado, porque antes era um serviço físico.
Você perde a materialidade porque o mundo digital é muito mais fluido. Você pode capturar convergente, você ouve no tablet, ouve no celular, vai ver na televisão, vai ver no rádio, vai ver em multimeios. A partir do momento que você tem tudo desmaterializado, está em todas as plataformas, você pode ter acesso. Então, o que acontece com isso? Ele fica desmonetizado porque ele é infinitamente mais barato que o mundo físico. Que legal. E, além de tudo, completamente democratizado. O mundo 3D, inteiro. Claro, adorei. se esse programa aqui fosse multilínguas, você teria um monte de populações consumindo você. Desmaterializado, desmonetizado. E democratizado. Adorei. É o que está acontecendo com as universidades. Antes, para você fazer um curso em Harvard, tá louco, você tinha que ser o cara das galáxias, né? Tinha que ser o bambambam. Hoje, você entra pela internet, faz um curso em Harvard, gratuito, ainda ganha um diploma. Ele é desmaterializado, ele é desmonetizado, e fala que se você do Brasil pode entrar, um cara lá do meio do inferno também pode. Aí você vai falar assim, mas a educação não dá direito ao pobre, a não sei o quê. Tem internet? Tem informação. Tem internet? Democratizou como você nunca viu. Gente, o mundo mudou. O mundo... É isso aí, gente. É isso aí. Agora, gente, nós temos que fazer a última pergunta pro professor, que ele já vai embora. E você que está conectado com a gente, sabe que é o canal Virar o Jogo no WhatsApp. 980812000. Esteja conectado com a gente, mandando ideias pra gente, perguntas, cutucando a gente aqui. Nós estamos juntos nessa virada de jogo. E agora o professor vai falar a última resposta. É a seguinte, todo mundo que vem aqui responde essa pergunta. Qual foi a grande virada de jogo da sua vida? Quando eu resolvi virar malcriado, quando eu resolvi enterrar meu currículo. Ou seja, se eu estou enfrentando uma coisa que não tem precedentes históricos, porque a gente está indo para o futuro, eu não tenho que dar força ao passado. Tudo aquilo que rolou no passado, peguei, joguei fora. Hoje eu sou conhecido pelo poder de atormentar as pessoas para frente, mas eu não recordo nada mais do que foi para trás. Enterrei, não serve mais. Esse é Carlos Piazza, meu professor de Darwinismo Digital. Amo esse homem. Gente, obrigado, valeu, até a próxima. Gente, que gênio, esse homem é demais, gente, adoro isso. Malcriado. E feliz, né? Gente do céu, que